A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Tome seu lugar, por favor, fique à vontade. Uma alegria imensa estar aqui nessa noite, um privilégio estar aqui nesse dia de celebração, nesse dia de festa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, por favor. Enquanto você abre a sua Bíblia, agradeço a Deus por essa oportunidade, privilégio de estar aqui no último dia de celebração pelos 9 anos do Culto da Laje. É um presente para mim, uma responsabilidade grande, mas um privilégio também. Agradeço a Deus, agradeço ao pastor Carlos. Obrigado, pastor, pelo convite, pela forma que o senhor me recebeu. Quero agradecer a irmã Bruna também, que fez o contato. Obrigado, Bruna. Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. O pastor disse que estava com uma comitiva, né, pastor? Eu também trouxe uma comitiva, pastor, lá da Taquara. Uma comitiva forte. Estou com a minha esposa, estou com a minha sogra. Ela é crente, gente. Crente do monte, ela ora. Minha sogra. Meus amigos também, que são mais chegados que irmãos ali da ADVEC Taquara, como a Vitória também. Prazer te encontrar, meu amigo Gabriel Montezuma, da sede ali da nossa igreja, da ADVEC. É motivo de alegria estar aqui com vocês. Meus irmãos, Atos capítulo 8, por favor. Eu vou ler apenas um versículo em Atos 8 e depois a gente vai para Romanos 1, por favor. Aleluia. Atos 8, versículo 3. Atos 8, versículo 3, e depois a gente vai para Romanos, capítulo 1, apenas o versículo 1. A versão que está em minhas mãos é a NVT, talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas a ideia do texto é a mesma. Atos 8, 3 diz assim: Saulo, porém, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Repetindo, Saulo, porém, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Dê uma folhadinha na sua Bíblia, o livro seguinte, Romanos, por favor, capítulo 1, apenas o primeiro versículo. O texto diz assim: Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Meus irmãos, você que puder, fique com a sua Bíblia aberta na parte de Atos, ali no texto que nós lemos. Eu vou me prender nesse início ao livro de Atos. A gente leu Atos 8 aqui. Se a gente voltar um pouquinho e chegar em Atos 1, o livro de Atos relata o começo da igreja, o início da igreja primitiva. Já foi lido aqui pela irmã Monique, Atos 1. Em Atos 1, Jesus refaz a promessa da descida do Espírito Santo. Antes de ser assunto aos céus, Jesus refaz a promessa: olha, vocês vão receber poder para dar continuidade ao que eu comecei aqui. Vocês serão cheios, vocês serão guiados pelo Espírito Santo. Vocês receberão poder para dar continuidade ao meu ministério. O ministério de Jesus estava sendo finalizado aqui, o ministério de 3 anos e meio sendo finalizado. E os discípulos receberiam poder. E Jesus, nesse momento, reunido com eles, refaz essa promessa. Vocês vão receber poder para dar continuidade. A gente chega em Atos 2, e Atos 2, se não for o preferido de todos, da grande maioria, o capítulo preferido do livro de Atos. Por quê? Porque acontece o tão falado, o famoso dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, todos são batizados com fogo. Mas eu gosto de Atos 2, mas eu gosto muito de Atos 1:14. Por quê? Porque Atos 1:14 vai dizer que depois de Jesus fazer a promessa da descida do Espírito Santo, olha o que aconteceu. Todos eles se reuniram em oração com um só propósito. Todos eles se reuniram em oração com um só propósito. Atos 2 aconteceu. Atos 2 talvez seja o capítulo mais famoso do livro de Atos. Mas Atos 2 só aconteceu porque primeiro teve Atos 1:14. Depois de receberem a promessa de que seriam cheios do Espírito Santo, eles se reuniram num lugar como esse. Se reuniram para quê, Capato? Se reuniram para orar. Se reuniram para receber a promessa do Espírito Santo. Então Atos 2 só acontece porque primeiro os discípulos foram buscar a promessa.
Eles se reuniram num ambiente como esse. Eu gosto de falar, culto como esse, onde as pessoas vêm com um propósito de apenas buscar, de adorar o Espírito Santo. Não é um ambiente normal, não é um ambiente comum. Ambiente comum a gente tem em casa, ambiente comum a gente tem em roda de conversa com os amigos. Ambiente onde as pessoas se reúnem para adorar o Senhor, sempre acontece algo diferente, sempre acontece algo sobrenatural. Então entendam uma coisa, o culto da laje hoje está acontecendo e não é algo comum que está acontecendo aqui, porque tem pessoas que estão reunidas aqui com apenas um propósito: adorar ao Senhor, se derramar na presença do Senhor, se encher do Espírito Santo. Talvez você veio triste, talvez você veio cabisbaixo, mas esse é o ambiente para você estar numa segunda-feira à noite chuvosa, buscando, adorando ao Senhor, se derramando junto com a igreja com um só propósito. Os discípulos se reúnem em Atos 1,14, começam a orar e eles vivem Atos 2. Atos 2 acontece, a promessa que Jesus tinha feito no capítulo 1 se cumpre em Atos 2. Eles são batizados com fogo, acontece o derramar do Espírito Santo. E já cheio do Espírito Santo, ainda em Atos 2, Pedro vai pregar. E 3.000 pessoas se convertem. 3.000 pessoas se convertem e a igreja começa a avançar, a igreja começa a caminhar. A igreja começa a dar continuidade ao ministério de Jesus. A gente chega em Atos 3. Atos 3, aquele texto famoso, conhecido, que o aleijado está na porta do templo. E o texto vai dizer que o aleijado estava na porta do templo e ele ficava ali todos os dias pedindo esmola. Só que em um determinado momento ele encontra com Pedro e João, cheios do Espírito Santo, tomados pelo Espírito Santo. E o que me chama a atenção nesse texto, sabe o que é? É que o aleijado estava ali todos os dias. E se ele estava ali todos os dias, é porque todos os dias ele recebia esmola. Todos os dias passava, nem que fosse apenas uma pessoa, para entregar uma esmola para ele. Só que ele cruzou com 2 homens, cheios do Espírito Santo, que não tinham esmola para dar. Eles não tinham uma solução passageira para dar. Eles não tinham um paliativo para dar para o aleijado. Eles chegam e Pedro chega e fala: olha só, eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu sou cheio do Espírito Santo. E o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele homem então levanta, anda, e a vida daquele homem é transformada. Por quê? Porque cruzou com dois irmãos cheios do Espírito Santo. Quando alguém cruzar comigo, quando alguém cruzar com você, algo diferente tem que acontecer. O dia daquela pessoa precisa ser transformado. Crente que é cheio do Espírito Santo transforma a vida de pessoas ao redor. E é exatamente isso que acontece em Atos 3. A gente chega em Atos 4. E Atos 4 me chama a atenção porque pela primeira vez na Bíblia vai dizer que a igreja primitiva começa a ser perseguida. Até então, Atos 1, Atos 2 e Atos 3 não cita nenhum tipo de perseguição contra a igreja. Quando a gente chega em Atos 4, a igreja começa a ser perseguida. Pedro e João são presos. São presos, são espancados. E eles recebem uma ordem. Eles recebem uma ordem e a ordem é a seguinte: olha só, nós não queremos mais que vocês falem desse Jesus. Acabou com essa história. Só que cheios do Espírito Santo. Atos 4, versículo 20, eles vão dizer: é impossível a gente não falar do que a gente viu, e é impossível a gente não falar do que a gente ouviu. É impossível a gente entrar na igreja, ver Deus fazer, e quando a gente sai da igreja, a gente não ter a sede de compartilhar com quem não conhece o Evangelho. A gente não ter a sede de compartilhar. Ei, eu preciso te contar do que Jesus fez na minha vida. Eu preciso te contar da onde Deus me tirou, o que Deus transformou. Eu estou falando para você agora que está aqui no culto da laje. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Pastor, eu não sei usar a Bíblia. Pastor, eu não tenho nenhum versículo na cabeça. Conta para quem cruzar o teu caminho o que Deus fez na tua vida. Você precisa compartilhar o que Deus fez na tua vida. A tua pregação hoje é o teu testemunho. E é exatamente isso que Pedro e João estão dizendo. Olha só, é impossível, não consigo. É impossível eu andar pelas ruas e ser indiferente com quem não conhece o Evangelho. Eu preciso compartilhar o que eu vi com Jesus quando ele esteve aqui, o que ele fez, o que nós ouvimos, os ensinamentos que nós recebemos. Atos 4 é isso. A igreja chega em Atos 5, avança e a perseguição continua. Mas mesmo com a perseguição, os milagres continuam acontecendo, maravilhas continuam acontecendo e de novo, os apóstolos são presos, são açoitados, são espancados. A gente chega em Atos 6. E Atos 6 vai relatar o seguinte: começou a ter alguns probleminhas na igreja, um descontentamento, probleminha de judeus de fala grega com judeus de fala hebraica. E normal, meus irmãos, como meu pastor sempre fala, igreja não é lugar de gente perfeita. E por isso que começaram a surgir uns probleminhas.
mas cheios do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo prega. Quem é cheio do Espírito Santo canta. Quem é cheio do Espírito Santo aconselha. Quem é cheio do Espírito Santo orienta. E quem é cheio do Espírito Santo não cria problema dentro da igreja, mas resolve os problemas que aparecem dentro da igreja. Porque aparecer problema dentro da igreja é normal, porque a igreja é feita por pessoas imperfeitas como nós. E os apóstolos se reúnem e falam o seguinte: olha só, vamos escolher aqui 7 homens, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Eles vão ficar responsáveis por cuidar das viúvas, por distribuir os alimentos, que esse era o problema naquele momento. E nós, apóstolos, vamos apenas orar e ensinar a palavra. Isso acontece em Atos 6. Esses 7 homens cheios de Deus são escolhidos. Entre esses 7 homens estava Estevão. Estevão é escolhido entre os 7, reconhecido como um homem que carregava a presença, como alguém que era cheio do Espírito Santo, pregador. Só que no próprio capítulo 6, Estevão é preso. Assim que ele é escolhido, logo à frente, no próprio capítulo 6, quando você lê, você vai ver que Estevão é preso. E a gente chega no capítulo 7. Preso, diante do conselho de líderes de Israel naquele momento, de Jerusalém naquele momento, Estevão começa a pregar para eles. E tomados por uma fúria, Estevão é apedrejado até a morte. Estevão é açoitado, apedrejado até a morte. E a gente chega em Atos 7:58. Eu queria que você lesse junto comigo. Aleluia. Atos 7:58. Vai dizer assim, ó: arrastaram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e o deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Pela primeira vez na Bíblia, Saulo aparece. Saulo é citado na Bíblia. Termina o capítulo 7, a gente chega no capítulo 8 de Atos. E o capítulo 8 vai dizer assim, ó: e Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. A perseguição da igreja não começa com Saulo. Como eu disse, a perseguição da igreja, por que eu passei capítulo por capítulo? A perseguição da igreja começa no capítulo 4, ela passa a ser relatada no capítulo 4. A gente chega no final do capítulo 7, Saulo aparece. No capítulo 8 vai dizer, tem uma palavrinha que muda um pouquinho o cenário de perseguição da igreja. Tinha uma perseguição, mas a partir do capítulo 8 começa uma grande onda de perseguição. Saulo surge e uma grande onda de perseguição contra a igreja surge também. Ou seja, o retrato da perseguição contra a igreja, quando você ouve falar de perseguição contra a igreja, talvez a primeira pessoa que vem à sua mente é Saulo. A primeira pessoa, quando você pensa, a igreja foi perseguida, você lembra de Saulo, que depois foi Paulo, mas você lembra de Saulo. Só que o que o Espírito Santo falou comigo quando eu estava lendo, e o Senhor me deu essa simples mensagem, que eu vou compartilhar aqui em poucos minutos com vocês, foi que a gente faz o que quer da nossa vida. A gente faz o que quer da nossa vida até ter um encontro com o Senhor. Quando Deus tem um chamado com você, a gente faz o que quer da nossa vida até ter um encontro. Quando Deus tem um propósito, a gente faz o que quer da nossa vida até ter um encontro. Chega em Atos 9 e tomado pelaquela fúria de perseguir a igreja, de impedir o avanço da igreja, Saulo consegue cartas que o autorizavam a perseguir os discípulos. E ele segue para Damasco. Quando Saulo está indo para Damasco, uma forte luz brilha. Saulo cai no chão e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo fez o que fez da vida dele, fez o que queria, perseguiu, perturbou a igreja até ter um encontro com o Senhor. E eu queria dizer uma coisa para algumas pessoas que vieram aqui, e eu tenho convicção dessa palavra muito simples, mas que o Senhor colocou no meu coração. O culto da laje hoje, nessa segunda-feira, para algumas pessoas é o caminho para Damasco.
É o caminho para Damasco. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Você achou que era mais um culto? Você achou, eu vou botar a cara lá no culto, eu vou aparecer lá, eu vou sentar lá. Para você era mais um culto, para você era apenas o 9º aniversário do culto da laje. Mas para o Senhor já estava marcado o dia que Ele teria um encontro contigo. Ei, o culto da laje hoje, para algumas pessoas que cruzaram aquelas portas, é exatamente o caminho para Damasco. Você achou que viria aqui e sairia da mesma forma. Só não vai sair porque você não contava que Deus já tinha um encontro marcado com você. Que Deus já tinha um encontro marcado com você. Você veio aqui e o Senhor está dizendo: ei, essa vida desse jeito foi até hoje. Você fez o que quis, perseguiu, zombou da igreja, debochou da igreja, mas o Senhor está dizendo: ei, foi apenas até hoje. Porque hoje o culto da laje para você é o caminho para Damasco. Você ouviu testemunhos de outras pessoas. Você ouviu pessoas compartilharem coisas que Deus tratou com ela. Mas hoje o Senhor vai tratar, está tratando desde o início do culto, diretamente com você. Diretamente com você. O texto segue do capítulo 9. Saulo cai. Uma grande luz brilha. Ele ouve a voz do Senhor e vai para Damasco, já sem enxergar. Saulo vai para Damasco sem enxergar e vai para a casa de um homem chamado Judas. Só que enquanto Saulo estava indo para a casa de um homem chamado Judas, o Senhor já tinha se revelado a um discípulo chamado Ananias. E o Senhor fala assim: Ananias, olha só, vá à casa de um homem chamado Judas em Damasco, e lá você vai encontrar Saulo de Tarso. Você vai encontrar ele orando, ele está sem enxergar há 3 dias. Coloca a mão nele, ora por ele, e a vida dele vai continuar de forma diferente. Só que olha o que Ananias diz no versículo 15 do capítulo 9. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo o que o Senhor disse para Ananias, desculpem. Ananias começa a contender com o Senhor: Senhor, mas esse homem tem cartas para perseguir os discípulos. O desejo desse homem é travar o avanço da igreja. Pai, ele tem trabalhado dia e noite, perseguindo, prendendo, concordou com a morte de Estevão, e o Senhor está falando para eu ir lá, encontrar com esse homem violento. Olha o que um homem estava dizendo a respeito de Saulo. Mas olha o que o Senhor está dizendo a respeito de Saulo no versículo 15. O Senhor, no entanto, disse: vá, Ananias, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Vá, Ananias, pois Saulo é o instrumento que eu escolhi. Saulo é o instrumento que eu escolhi. Esse culto aqui não está acontecendo à toa. Esse culto aqui não é para caçar like na internet, não é para ter muita gente assistindo na internet. Esse culto aqui tem um propósito. O propósito desse culto nessa segunda-feira é o Senhor dizer para você: ei, as pessoas podem dizer ao contrário, as pessoas podem te ver por fora, mas eu que te criei, que te dei o sopro de vida, eu estou te dizendo: é com você que eu conto, instrumento escolhido por mim. Você fez, você pintou, você bordou, mas eu marquei o encontro contigo, e você é um instrumento que eu escolhi. Ananias está dizendo: Senhor, eu não posso ir lá não, Senhor, eu tenho que esse homem. O Senhor está dizendo: vai, porque é o instrumento que eu escolhi, e é com ele que eu conto para ganhar os gentios. É com ele que eu conto para compartilhar o amor do evangelho. É com ele que eu conto para pregar a mensagem que transforma vidas. Vai, Ananias, porque esse é o instrumento que eu escolhi. Eu imagino o Senhor dizendo para Ananias: Ananias, você está vendo por fora, você está vendo o que ele fez até o caminho para Damasco. Mas Ananias, ele teve um encontro comigo em Damasco. Ele teve um encontro comigo quando ele estava indo perseguir a igreja. Ele teve um encontro comigo quando estava vindo para o culto da laje, achando que seria mais um culto. Até domingo à noite foi uma vida, até domingo à noite foi de um jeito. Mas o Senhor está dizendo: ei, instrumento escolhido, pregador do evangelho, aquele que vai compartilhar a palavra de Deus com seus amigos que eram da zoeira, com seus amigos que eram da cachaça, com seus amigos que eram da zoação aí fora. O Senhor está dizendo: ei, é para essa galera que você vai pregar. É para esse povo aí que você vai anunciar o evangelho. E você só começa anunciando falando o que eu fiz na tua vida. Só começa anunciando falando o que eu fiz na tua vida. E preste atenção nisso. Versículo 13 do capítulo 9. Ananias está dizendo: Senhor, ouvi muita gente falar coisas horríveis desse homem, que vem trazendo ao povo santo de Jerusalém, que ele vem trazendo terror ao povo santo de Jerusalém. Esse era o retrato de Saulo aqui. Ou seja, um perseguidor da igreja. Alguém que estava entregando todas as suas forças, todo o seu empenho para travar o avanço da igreja.
Só que olha o versículo 20. Logo, começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Você entendeu? O que me chama a atenção aqui no versículo 20, na minha versão, é a palavra logo. Porque logo dá a ideia de que assim que teve o encontro com o Senhor, ficou 3 dias sem enxergar, ficou 3 dias ali, imagino eu, fazendo jejum, pedindo perdão, e o Senhor está dizendo: bora, Saulo, levanta, já perdoei os teus pecados, tem uma nova vida agora, vai, começa a pregar. E o versículo 20 vai dizer que Saulo começou a pregar nas sinagogas, começou a anunciar a mensagem do evangelho nas sinagogas. Logo começou a anunciar transformação de vida. Tem gente que acha: não, vai ter que vir para a igreja, vai ter que passar 7 anos, depois mais 5, depois mais um tempo para talvez começar a pregar. E o Senhor está falando: ei, é logo. Eu pego, eu mudo, eu transformo, eu arranco o que tem que arrancar, trato o que tenho que tratar, e logo eu começo a te usar. Então, para algumas pessoas é desse jeito, e essa palavra logo me chama a atenção. Porque a gente tem, às vezes, a mania de achar: não, deixa no banco um tempo. Não, deixa ficar mais um tempo ali para a gente ver. Às vezes é um cuidado. Às vezes é um cuidado que temos com a pessoa que está chegando. Mas em alguns casos o Senhor vai fazer logo. Em alguns casos o Senhor vai usar logo. Em alguns casos o Senhor vai começar a te usar logo, a partir de um encontro. A partir de um encontro o Senhor começa a usar logo. Só que o logo, no versículo 20, aconteceu na vida de Saulo. O texto diz que ele tem um encontro com o Senhor, no capítulo 9, e na sequência do capítulo 9, ele logo começa a anunciar o amor do evangelho. Logo ele começa a anunciar. Só que, quando o Senhor me deu essa mensagem, eu preguei ela de forma muito simples, apenas uma vez. E quando eu recebi o convite da Bruna, o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, ela começou a queimar no meu coração. Eu tenho um temor grande quando eu vou pregar, para não pregar o que eu quero, para não falar o que eu quero, para não falar algo para virar, algo para emocionar as pessoas. E o que o Senhor trouxe no meu coração é que para algumas pessoas que estão aqui hoje no culto da laje, ou assistindo, para algumas pessoas esse logo do versículo 20, que aconteceu na vida de Saulo, não se tornou uma realidade na vida de algumas pessoas. Algumas pessoas estão aqui, algumas pessoas têm vindo para a igreja, e esse logo aqui não aconteceu. Como assim, pastor? Você vem para a igreja, você está no culto, e a todo momento o inferno bombardeia a tua mente com o que você fazia. A todo momento a tua mente é bombardeada com os erros do passado. E muitas vezes você ouviu uma frase exatamente assim: até foi para a igreja, mas vai ser somente isso aí. E você acaba sendo travado de avançar e viver as promessas que o Senhor também já compartilhou para você. Coisas que o Senhor já falou que quer te usar. A forma que o Senhor falou que quer te usar. Você muitas vezes se lembra, mas você é travado por esse sentimento. E que sentimento é esse? É um sentimento de culpa enviado pelo inferno para te travar, para te impedir de viver o que Deus tem para a sua vida. Eu tenho convicção disso, que hoje tem pessoas aqui que entraram na igreja, levantaram a sua mão, entregaram sua vida para Jesus, mas a todo momento são bombardeadas pelo inferno. A todo momento são lembradas por Satanás, o que fazia antes, da forma que vivia, onde ia, com quem andava. E isso tem te impedido de viver o que Deus tem reservado para a tua vida. Mas você veio para o culto da laje nessa noite, e não é porque eu estou pregando, mas o Senhor falou ao meu coração que para algumas pessoas essa noite o culto da laje seria o caminho para Damasco, seria um tempo de transformação. É o momento do Senhor arrancar, é o momento do Senhor arrancar pela raiz os sentimentos que tem te travado de viver o que Ele tem para a tua vida. Eu falo isso debaixo da autoridade do Espírito Santo nessa noite. Você sabe que o Senhor está falando com você nessa noite. O Senhor marcou um encontro com algumas pessoas para falar: foi até hoje que você foi bombardeada pelo inferno, foi até hoje que você foi travado pelo inferno, porque tem promessas que eu quero cumprir na tua vida. Deus da glória, eu tenho consciência dessa palavra. Deus da glória. Você vem para a igreja e às vezes no caminho, para você entender que é o Senhor falando com você, muitas vezes no caminho vindo para a igreja, você vai lá e não vai acontecer nada. Vai lá e não vai mudar absolutamente nada. E a partir do momento que você ouve isso, você começa a se lembrar das coisas que você fazia.
Você começa a se lembrar, mas Senhor, eu aceitei a Ti, eu entreguei a vida a Ti. E o inferno guerreando a todo tempo, bombardeando todo tempo. Tu começa a se arrumar para vir para a igreja e o Senhor dizendo, não vai acontecer nada. Vai lá, não vai acontecer nada. E muitas vezes realmente não aconteceu. Por causa da palavra, por causa do pregador, não. Porque esse sentimento de culpa, pelo que você viveu no passado, tem tomado conta de você, que tem te impedido de se derramar na presença. Tem te impedido de viver o que Deus tem reservado para a tua vida. Só que Filipenses 3, versículo 13, só a parte B, vai dizer assim: esquecendo-me das coisas que para trás fico. Esquecendo-me das coisas que para trás fico. Olhe para o que está adiante. Ei, tem uma vida nova adiante. Tem uma vida nova adiante, tem um novo ciclo adiante. Ah, pastor, mas eu vivi um ciclo de derrota. Você viveu o passado, mas o Senhor está dizendo, ei, adiante de você tem um ciclo novo. Adiante de você tem uma história nova. Adiante de você, ei, eu estou te esperando para caminhar contigo, para você viver o que eu tenho reservado para a sua vida. Ei, chegou o momento de você esquecer o que você fez. E nessa noite, eu gosto de falar isso todas as vezes. Assim como o profeta Isaías fez no capítulo 6, todas as vezes que entregamos para o Senhor uma oração sincera, Ele se encarrega de responder e operar. O profeta Isaías diz, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e ando com pessoas de lábios impuros. A partir daquele momento o Senhor agiu. A partir daquele momento o Senhor operou e tocou na boca de Isaías. É aquele momento de você falar assim, eu tenho vindo para o culto mesmo, eu tenho tentado viver o que Deus tem para mim, mas eu não tenho conseguido até hoje. Entrega, se rasga na presença do Senhor. Você tem ouvido louvores aqui, você tem ouvido palavras aqui, você tem vindo a essa casa segunda após segunda, segunda após segunda, e o Senhor está falando, ei, se rasga. Se a palavra está falando com você, se rasga, fala, Senhor, é comigo, Pai, eu tenho entrado aqui, eu tenho me derramado aqui, mas Deus, não consigo sentir a Tua presença. É momento de você se derramar, ser sincero com o Senhor, ser sincera com o Senhor, para Ele se encarregar de arrancar isso aí, ser o teu passado apenas, o teu passado apenas. Mas pastor, vai ser o meu passado? Vai, é o meu também. Fiquei 10 anos afastado dos caminhos do Senhor, da minha adolescência e início da minha juventude, é o meu passado. E o que você fez com isso, capaz? Dia 7 de fevereiro de 2015, entreguei minha vida ao Senhor. E o que você faz com isso agora? Conto meu testemunho para adolescente, para jovem. Conto meu testemunho. Ei, no trabalho é isso que Deus quer fazer com a tua vida. Mas pastor, o Senhor não sabe o que eu fiz. Não sei, nem quero saber. Quem sabe é o Senhor. E Ele pega o que você fez, coloca no mar de esquecimento e faz disso aí ser o teu testemunho de vitória e de transformação. Oh, aleluia! 2 Coríntios 5,17. Logo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Logo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Tem uma vida nova para você. Tem uma vida nova para você. Foi bombardeado, ouviu bastante do inferno, te travou até hoje, mas tem uma vida nova para você. Tem uma vida nova para você, um novo ciclo, entende? Um novo ciclo, entende? Se iniciando, um novo ciclo para você começar a provar o que Deus tem para a tua vida. Não, a tua vida não é só derrota, a tua vida não é só um namoro que acabou, a tua vida não é apenas o emprego que você perdeu, a tua vida é marcada por bênçãos, a tua vida é marcada por cumprimento de promessas do Senhor, e o Senhor está dizendo, ei, levanta a cabeça, olha para frente, esquece do que passou, porque isso aí já está no mar do esquecimento. Já está no mar do esquecimento. Mas pastor, e o que eu faço? Se a partir do culto hoje, se eu botar o pé fora da igreja e o inferno me lembrar de novo do que eu fiz, usa Romanos 5,20. Usa Romanos 5,20. O que está lá? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu gosto disso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Satanás eu fiz, Satanás eu errei, mas eu fui alcançada pela graça do Senhor. Eu fui alcançado pela graça do Senhor. Hoje eu canto, hoje eu prego, hoje eu falo de Jesus, porque a graça me alcançou. E a graça do Senhor está aqui. O que é a graça? Favor imerecido. Eu não merecia, pastor Carlos não merecia, ninguém no culto da laje merecia, mas para quem toma posse, a graça está disponível. Para quem toma posse, a graça está disponível para você hoje aqui. Toda vez que o inferno vier bombardear a tua mente, só diga apenas isso: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem uma nova vida.
Tem uma nova vida. Eu bato nessa tecla porque o Senhor está queimando no meu coração. Tem uma nova vida. Tem um novo ciclo. Tem uma nova vida reservada para você no nome de Jesus. E eu não falo isso para te emocionar. Eu falo isso baseado na palavra apenas. Não para te emocionar, apenas baseado na palavra. Olha o que está no versículo 21 e 22 do capítulo 9. Lembra do perseguidor da igreja? Lembra daquele que concordou com a morte de Estevão? Lembra daquele que conseguiu as cartas para ir para Damasco, para impedir o avanço da igreja? Olha o versículo 21 do capítulo 9. Todos que ouviam Paulo ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? Versículo 22. A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa. A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos. Provando que Jesus é o Cristo. Provando que Jesus é o... Olha só, Deus pegou o perseguidor da igreja. Deus pegou aquele que é o retrato que simbolizava a perseguição da igreja. Eu vejo potencial nesse aí. Ananias não está vendo. O povo não está vendo. O povo de Damasco está com medo. O povo da Rocinha está com medo. Mas eu já vi o potencial dele. Eu criei. Eu sei quem eu criei. Eu sei por que eu guardei até hoje. Eu sei que apesar dos caminhos que trilhou, dos lugares onde foi, eu sei porque eu guardei. Porque é instrumento escolhido. Ei, você foi para a zoeira com muitas pessoas. E é para esse povo que você vai pregar. E a palavra que está no versículo 22 vai ser uma realidade na sua vida. Eu libero essa palavra sobre a tua vida nas pessoas perplexas. As pessoas perplexas com o que você vai pregar. As pessoas perplexas com o que Deus vai fazer na tua vida. Com a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Eu libero essa palavra no nome de Jesus. No nome de Jesus. Recebe essa palavra. Eu não sei falar, eu não sei pregar. O Senhor se encarrega. O Senhor se encarrega de fazer na sua vida. E eu creio em pessoas perplexas. É esse aí? Não, é essa aí. Com Saulo foi assim. Não, é esse. Não, impossível. Esse estava até anteontem perseguindo a igreja. Esse estava até anteontem com as cartas lá para pegar os discípulos. Esse mesmo. É esse aí mesmo. Que ninguém queria por perto. Foi esse que eu escolhi. É esse aí mesmo. Que estava todo errado. E eu falei, é ele que eu quero. É esse aí que eu quero. É esse aí que é o instrumento escolhido. Mas ele não fez curso de teologia. Ele não é formado, ele não tem faculdade. É esse aí que eu quero. Eu já disse que é esse aí que eu quero. É esse aí que eu quero. Você já ouviu essa palavra. E a partir desse momento começa a queimar no teu coração. Porque é o Senhor falando diretamente com você. É você que o Senhor quer. É você desse jeito. É você desse jeito mesmo. Mas pastor, desse jeito pode entrar na igreja? Pode entrar todo mundo na igreja. E o Senhor se encarrega de tratar. O Senhor se encarrega de passar, de arrancar o que tem que arrancar, de lixar o que tem que lixar, de tirar os carrapichos e deixar exatamente do jeito que Ele quer. É você mesmo que o Senhor quer. É com você mesmo que o Senhor está falando nessa noite. Aí, instrumento escolhido, boca de Deus nessa terra. É com você que o Senhor está contando. Aleluia, aleluia. Estou caminhando para o fim. E quando o Senhor compartilhou essa mensagem comigo, Ele disse para eu falar para pessoas tomarem posse. Tomar posse de quê, Capato? A partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, o inferno não tem poder sobre a tua vida. Desde o momento que em alguma igreja, alguma casa, algum ponto de pregação, alguma consagração, o dia que o irmão orou, que a irmã orou, e você levantou a sua mão e entregou a sua vida ao Senhor, o inferno não tem mais autoridade sobre a tua vida. O inferno não tem mais autoridade sobre a tua vida. E a partir daquele momento apenas se inicia um processo
diário de transformação. Então toma posse dessa palavra. Eu não sei se você já entregou a sua vida ao Senhor. Eu não sei se você já tem caminhado na igreja. Mas o inferno não tem autoridade sobre a tua vida. Nessa noite o Senhor falou com você que arrancaria o sentimento de culpa a partir de uma oração sincera. Então entrega a oração e o inferno não tem poder de te travar, de impedir o que ele quer fazer, o que o Senhor quer fazer na sua vida. Tome posse dessa verdade no nome de Jesus. Por que tomar posse, capaz? Se não é mais um culto, que você entra, que você sai, o inferno continua bombardeando você. Toma posse dessa palavra. Satanás não tem poder sobre a tua vida. Vai continuar te bombardeando, vai continuar lembrando o seu passado, mas se lembre do que está escrito em Romanos 5:20. Libere palavras: Senhor, a minha vida é tua, a minha mente é tua. Senhor, eu pertenço a ti. Senhor, eu não tenho forças muitas vezes. Pai, eu quero viver o que o Senhor tem, mas eu não tenho forças. Faz, Deus, em nome de Jesus, me dá a força que eu não tenho. Mas o inferno não tem poder sobre a tua vida. Da mesma forma que não tinha poder sobre a vida de Saulo. Ele perseguia a igreja. Ele ia atrás dos discípulos. E ele conseguia. Estevão morreu nos pés de Saulo. E ele concordou com aquela morte. Mas teve um encontro no caminho para Damasco. A vida é transformada. E o perseguidor de igreja virou fundador de igreja. Aquele que zombava da igreja passou a abrir igreja. Aquele que perseguia e concordava com a morte dos discípulos estava preocupado em anunciar o evangelho para que a palavra de Deus se expandisse. Aquele que perseguia a igreja escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Aquele que era conhecido como o perseguidor da igreja passou a ser o principal pregador para os gentios. Ananias não viu. O mundo não viu. As pessoas de Damasco tinham medo. Mas com um encontro, o perseguidor virou fundador. O perseguidor virou pregador. O perseguidor virou escritor da Bíblia Sagrada. A igreja se coloca de pé, por favor. Montezuma. Escreveu 13 cartas. Fundou a igreja. E como que isso aconteceu? Por causa de um encontro apenas. Simplesmente porque em um dia despretensioso como esse. Porque quando Saulo estava indo para Damasco, era o quê? Exatamente um dia comum na rotina dele. Perseguir a igreja, achar os discípulos. Estou com as cartas aqui, ó, que liberam, viu? A perseguição contra os discípulos. Ou seja, era a rotina dele. Talvez foi a sua rotina, você viveu exatamente a sua rotina nessa segunda-feira. Foi para o trabalho, voltou do trabalho, não deu tempo de passar em casa, veio correndo, passou o desodorante dentro do ônibus, aquele que estava na mochila e veio para o culto. A rotina normal, uma rotina corrida normal. Entrou mais uma vez na igreja. Vou lá. Ah, eu gosto de estar lá, eu acho legal. Gosto de ouvir os louvores, tem um pessoal que canta lá, tem um rapaz do teclado que toca lá, eu fico lá, aí eu choro. Eu gosto de ir. Vou lá. Aí você achou que era mais um culto, mais uma programação. Ah, não vou lá que eu conheço o pastor que dirige lá o culto da laje, eu gosto dele, eu vou lá só para prestigiar que hoje é o último dia da festa. Não fui em nenhum dia, ó. Não fui em nenhuma segunda-feira. Aí tu veio. Aí, buf, a luz que acendeu lá em Damasco acendeu hoje aqui. O encontro que Saulo teve lá em Damasco que você está tendo hoje aqui. Não é a sua mãe falando o que aconteceu no culto. Não é a sua avó falando o que aconteceu no culto. Não é o seu pai que frequenta a igreja te contando como foi o culto. Hoje você veio, hoje você entrou. E hoje o encontro foi contigo. Não foi com a pessoa do lado, não foi com a pessoa de trás. Foi contigo exatamente. E o Senhor está falando: ei, toma posse. Toma posse. Toma posse, porque hoje eu bati na porta do culto da laje para encontrar com você. E capaz, para que Deus bateu na porta do culto da laje para encontrar comigo? Para entregar uma identidade na tua mão. Uma identidade na tua mão. Quando alguém te para na rua ou você vai em alguma repartição pública, você tem que entregar o quê? A tua identidade, o teu RG. RG, CPF, por favor. E você hoje veio aqui no culto da laje. O Senhor bateu na porta, sentou aqui no culto, tomou o ambiente para te entregar uma identidade que está na mão dele. E o que está escrito nessa identidade, Capato? Romanos 1, versículo 1. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo
e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Que não entendi, Capato, me explica direito, que identidade é essa? Na tua identidade, que está na mão do Senhor, segurando para te entregar nessa noite, está escrito servo, serva, chamado, chamada, para anunciar o evangelho. Ei, foi perseguidor, zoou a igreja, zombou da igreja, mas o teu pai está de braços abertos com uma identidade na mão para te entregar nessa noite. Na identidade está escrito aí: você é servo, você é serva, você é chamado, você é chamada, você é escolhido, você é escolhida. O encontro foi marcado, você fez o que fez da tua vida até hoje. Deus deixou, Deus deu corda, mas nessa noite Ele marcou o encontro contigo. A identidade está na mão dele. A identidade está na mão dele. Você volta para casa como perseguidor da igreja, como aquele que não tem compromisso com Deus nessa noite, só se você quiser. Só se o louvor vai cantar um louvor e a gente vai orar já já. Você sabe a vida que você levou até hoje, você sabe o que você escolheu até hoje, e apesar disso, a identidade está na mão do Senhor. Servo, serva, chamado, chamado, instrumento escolhido. Entende isso? Instrumento escolhido. Ah, mas Ananias lá da Rocinha vai dizer isso, Capato. Ananias que mora lá perto da minha casa vai dizer isso, Capato. Guarda o que Deus está te dizendo nessa noite. É servo, é pregador, é cantor, é cantora. É instrumento que eu escolhi. Então nessa noite o louvor vai cantar. Enquanto o louvor canta, é o momento de você fazer a sua oração. De você fazer a sua oração e entregar para o Senhor. Senhor, é isso aqui, ó. Eu tenho vivido assim, pai. Eu queria ter vivido de forma diferente. Eu não consegui. Se rasga na presença do Senhor. Se derrama na presença do Senhor. Porque esse culto aqui não está acontecendo apenas para ter festa na terra. Esse culto aqui está acontecendo para ter festa no céu por causa da tua vida. Então vai, enquanto o louvor canta, feche seus olhos agora, feche seus olhos. Comece a orar, comece a conversar com o Senhor. Ah, Capata, eu não sei orar. Fala para Deus: Deus, eu tenho vivido assim, pai. Deus, eu tenho feito coisas assim. Deus, eu me afastei. Se derrama, vai, a tua oração sincera. Enquanto o louvor canta, você faz a sua oração agora. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros gentis se consumaram. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito. Não há nada
Aleluia. A gente está caminhando para o fim. Mas a igreja ainda com seus olhos fechados, por favor. A igreja ainda com seus olhos fechados. A gente está caminhando já para terminar o culto. Mas o Senhor fala ao meu coração que essa noite não é apenas festa na terra. Essa noite tem uma festa no céu reservada. Você ouviu a palavra. Você veio até aqui essa noite. E como eu disse, achando que era mais um culto. Achando que era mais uma programação. E não esperava que encontraria com o Senhor segurando uma identidade para te entregar. Você que está aqui nessa noite, que já tem vindo à casa do Senhor, ou você que entrou pela primeira vez e que nessa noite quer assumir um compromisso com o Senhor, que nessa noite quer entregar a sua vida ao Senhor. Você veio aqui nessa noite, a palavra queimou no teu coração, não por causa de mim, mas o Senhor falou de forma tão direta e intensa contigo, que você já estava esperando o final do culto para levantar a mão. Ah, Deus, você já estava esperando o final do culto para levantar a mão com a palavra queimando no teu coração. Chegou o teu momento de entregar a tua vida ao Senhor. Ou você que já caminhou com o Senhor, você que já viveu ambientes como esse, você que muitas vezes já esteve com o microfone na mão e liberando palavras para o povo, mas por determinadas escolhas acabou se afastando um pouco, como eu me afastei na minha adolescência. Você que está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida ao Senhor, ou quer refazer a sua aliança com o Senhor e definitivamente começar a viver o que Ele tem para a sua vida, faz um sinal, levanta a sua mão para eu ver. Deus te abençoe no nome de Jesus. No nome de Jesus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Traga ela aqui na frente, por favor. Enquanto a irmã está vindo aqui na frente, quando eu estava sentado aqui, eu caí num choro muito grande quando a mocidade cantava, porque estava gigante na minha frente, escrito Noite de Salvação. Imenso na minha frente, eu não conseguia parar de chorar, porque o Senhor falava ao meu coração. E no final do culto o Senhor falava, não é uma noite de festa apenas no culto da laje. Nesse momento tem festa por causa da vida dele no céu. Nesse momento tem festa por causa da vida dela no céu. As portas dos céus estão abertas para você nessa noite. As portas dos céus estão abertas para você nessa noite. Não fica com medo não do que você vai ouvir, da galera que você anda. Não fica com medo não, porque Saulo ouviu também. Quando ele chegou perto dos apóstolos, os apóstolos não o queriam por perto. Ele ouviu, mas ele guardou no coração o que ele ouviu do Senhor. É instrumento escolhido meu. E você nunca mais vai poder dizer que não ouviu o Senhor falar diretamente com você, porque nessa noite Ele está falando, ei, você que entrou no culto da laje é instrumento escolhido meu. Instrumento escolhido meu. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor? Eu tenho convicção dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu tenho convicção dessa palavra. O Senhor entrou no culto da laje nessa noite e está aqui com a identidade na mão para te entregar aqui no altar. Toma, é servo escolhido, é serva escolhida. A gente vai orar. A gente vai orar por esse jovem que está aqui, por essa irmã que está aqui. Tem mais alguém? Estava escrito imenso assim, ó, noite de salvação. Eu não sou de alongar. Eu não sou de alongar. Mas o Senhor está dizendo, ei, vem. Instrumento escolhido. Instrumento escolhido. No masculino eu estou dizendo, viu? Para você não dizer que não é Deus falando com você. Instrumento escolhido você. Instrumento escolhido. A gente vai orar. Mas tem um espaço para mais uma pessoa aqui do lado desse jovem. E está escrito imenso assim, noite de salvação por causa dela. Noite de salvação por causa dele. E por causa de um instrumento escolhido que está endurecendo a voz, que está endurecendo o coração para a voz do Espírito Santo. Eu vou orar. Você não vai poder dizer que o Senhor não falou diretamente com você. Você não vai poder dizer que, porque toda hora meu pai fala do culto, a minha mãe fala do culto. Não, hoje você veio no culto. E hoje o Senhor não falou com o seu pai, não falou com a sua mãe. Ele marcou para falar diretamente com você. O caminho para Damasco era hoje no culto da laje. Eu vou orar. A oportunidade foi dada, eu vou orar por esse jovem e por essa senhora que está aqui. Mesmo que eu esteja orando, se você quiser, você pode vir, que a gente vai orar por você também.
Porque o Senhor que falou ao coração dele, o Senhor que falou ao coração dela é o que está falando ao seu coração. Está queimando aí, vai, descola esse pé do chão. Descola esse pé do chão, vem viver o que Deus tem para a tua vida. Ah, vai encontrar com Ananias, aí vai. Vai ter gente falando de você, vai. Mas o Senhor se encarrega de cumprir a palavra liberada sobre a tua vida. Vem para o altar, vem receber a identidade que Deus tem para te entregar essa noite. Vem, vem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja orando agora. Em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito maligno. Ah, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Faz barulho, igreja. Faz barulho. Porque mais uma vez o Senhor venceu a guerra. Aleluia. 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 Pastor Carlos. Pastor William vai estar orando por essas vidas. Me ajude aqui, querido. Levante suas mãos em direção. Ore comigo. Deus, nós te adoramos, porque o Senhor é grande, é poderoso, e é o Senhor que tem feito isto, Senhor. Nós te louvamos por esta palavra impactante, poderosa, que ministrou ao coração, Senhor, deste teu filho, desta tua filha, deste jovem, e reconhecem que o Senhor é o Salvador, que este é o caminho de Damasco da vida deles, que há mudança, a transformação, e aquilo que o Senhor está fazendo nesta hora, venha confirmar a cada dia, venha confirmar a cada momento, como foi ministrado nesta noite, Senhor, que as pessoas possam ficar impactadas, atônitas, Senhor, com o que o Senhor está fazendo na vida destes teus filhos, desta tua serva, para a glória do teu nome, porque a festa no céu, e nós te louvamos, porque presenciamos a tua presença, a tua palavra, a tua glória, em manifestação de vidas transformadas. Por isso nós te rendemos louvores, adoração, a graça salvadora, Senhor, sobre estas vidas, para a glória do teu nome. Assim nós te agradecemos, Pai, no nome bendito, poderoso e único Salvador, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido.